Uma vez mais, nós oramos a Ti, colocando os nossos olhos em Ti, para contemplarmos o Teu maravilhoso ser, as Tuas obras, os Teus caminhos. Pai, eu Te peço em nome de Jesus que por meio do Espírito Santo, o Senhor coloque nos nossos corações essa paixão por Te conhecer. Que esta mesma paixão que havia em Paulo possa haver também em nós. Graças Te damos por tudo que o Senhor já falou a nós até aqui. Que o Senhor possa continuar falando um pouco mais aos nossos corações. Eu rogo a Ti, Senhor, aparece para nós, se mostra para nós, se revela para nós. Aumenta a nossa percepção da Sua presença e coloca em nós esse desejo santo de Te conhecer. É o que eu Te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós não estamos estudando o livro de Isaías. Por coincidência, nós estamos lendo aqui um texto que há pouco tempo foi compartilhado por nós, pelo André, né? Mas o encargo é continuarmos falando do corpo do Senhor. E eu gostaria de repetir para os irmãos uma vez mais que o meu encargo ao compartilhar com os irmãos sobre o corpo do Senhor, sobre os pés do Senhor, sobre as coxas do Senhor, sobre as mãos do Senhor, meu encargo é que nós possamos crescer em conhecimento do Senhor. Que o conhecimento de Deus possa ser, de fato, essa paixão nos nossos corações. Considerem, irmãos, todos nós aqui temos diferentes interesses. Por exemplo, eu tenho um sobrinho que ele sabe muita coisa sobre carros. Isso me impressiona muito. Daí você conversa com outro, ele fala sobre diferentes carros, como é o motor, como é o câmbio, isso, aquilo, qual versão daquela marca é melhor. Ele conhece muito sobre carros. Algumas pessoas aqui sabem muito sobre plantas. Daí você conversa com elas, é o interesse que elas têm. Alguns de nós podemos ter interesses por conhecer lugares. Isso é uma coisa, né? O André disse do que ele gosta. Eu também vou dizer uma coisa que eu gosto, é ver alguns vídeos desse pessoal que viaja o mundo com motorhome, vai passando por diversos lugares aí do mundo. E conhecer diferentes lugares é uma coisa assim, que desperta o meu interesse. Mas, amados irmãos, nenhuma dessas coisas se comparam ao privilégio que nós temos de viajar, se os irmãos conseguem me entender assim, em Deus, de explorarmos o nosso Senhor. Como foi cantado aqui, como foi louvado aqui, quão profundas riquezas. O quê? O saber e o conhecer de Deus. Oséias 6, versículo 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Jeremias 9, 23 e 24, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto,
em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. E faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrada, diz o Senhor. Amados, que o Espírito Santo, ele possa produzir em nós a mesma paixão por conhecer a Cristo que Paulo tinha. E que nós possamos pedir isso para o Senhor. Você deseja isso? Então, se você deseja isso, peça isso para o Senhor. Senhor, me dá a mesma paixão que Paulo tinha por conhecer a Cristo. Peça isso para o Senhor. Eu te encorajo, baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e peça isso para o Senhor. Senhor, me dá essa paixão por conhecer a Ti. Em Filipenses, Paulo diz assim, Filipenses 3, sim, deveras, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer, o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Nós sabemos que quando Paulo ele se converteu e o Senhor Jesus apareceu para ele ali ao meio-dia, aquela luz brilhou, uma luz mais forte do que aquela luz do sol que brilha neste horário. Nós sabemos que Paulo ele fez uma pergunta para o Senhor. Ele fez, na verdade, de acordo com Atos capítulo 22, duas perguntas. Mas a primeira pergunta que ele fez foi: qual? Quem és tu, Senhor? Ah, amados irmãos, que eu e você possamos fazer essa pergunta para o Senhor várias vezes. Porque nenhuma pergunta que Paulo fez, o Senhor deixou sem resposta. E aquela pergunta que ele fez naquela ocasião, quem és tu, Senhor? Ele ouviu da boca do Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E quanta revelação tem nisso. Mas, amados irmãos, pode ser que quando eu perguntar para o Senhor de novo, quem és tu, Senhor? Talvez o Senhor vai te responder: eu sou o seu pastor. Pode ser que amanhã a gente pergunte novamente: quem és tu, Senhor? E pode ser que o Senhor te responda: eu sou o pão da vida. Como foi orado e como foi louvado aqui. Eu sou aquele que quem de mim se alimenta, por mim viverá. Pode ser que você pergunte novamente para o Senhor: Senhor, quem és tu? E o Senhor responda para você: eu sou o caminho. Presta atenção, Davi, eu não sou um caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pode ser que numa outra ocasião o Senhor nos responda: eu sou a videira verdadeira. Eu sou aquele que sem mim nada podeis fazer. Pode ser que numa outra ocasião o Senhor diga: eu sou aquele que te ama. Eu sou aquele que estive morto, mas eis que agora estou vivo pelos séculos dos séculos. Talvez o Senhor em um outro momento te responda: eu sou o Amém. Eu sou o primeiro, mas eu também sou o último. Eu sou a pedra de fundamento, mas também sou a de remate.
Eu sou a rocha, e aquele que edifica sobre mim permanece de pé. Talvez o Senhor te diga: eu sou o Cordeiro de Deus, eu sou o seu noivo, eu sou a cabeça. Amados, que o Senhor possa nos levar a fazer essa pergunta, e eu creio que por toda a eternidade o nosso conhecimento do Senhor nunca irá se esgotar. Meu encargo nessa noite é compartilhar com os irmãos algo sobre os decretos de Deus. E eu queria convidá-lo, tenha a sua Bíblia aberta em Isaías 14, que nós lemos. Isaías 14. Vamos ler novamente, e eu queria fazer uma pergunta para você pensar um pouco aí. Quem de nós pode falar como o Senhor fala nesses versículos? Será que eu e você podemos falar como Deus fala aqui? Por exemplo, no versículo 24, diz assim, jurou o Senhor dos exércitos, dizendo. Então, olha como é que o Senhor fala. O Senhor fala aqui assim, como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim se efetuará. Você pode falar como Deus fala? Você é capaz de dizer essas coisas como Deus fala, como eu pensei, assim sucederá. E como eu determinei, assim acontecerá, assim se efetuará. Amados, só um ser supremo, só um ser soberano, só um ser todo-poderoso, só um ser onisciente, só um ser totalmente livre pode falar como Deus fala aqui. Eu creio que se o Espírito Santo tem mostrado a nossa condição, do quanto eu e você somos limitados, do quanto eu e você somos frágeis, do quanto eu e você somos pequenos. Eu creio que se o Espírito Santo tem nos convencido da nossa condição, nós iremos reconhecer que não podemos falar como o Senhor fala aqui. E, pelo contrário, a nossa maneira de falar será como Tiago nos fala, lá no capítulo 4. Abra a sua Bíblia aí para você ver. Tiago 4, do 13 ao 16. O Senhor pode falar, como eu pensei, assim sucederá, e como eu determinei, assim se efetuará, mas e nós? Tiago fala assim, no Tiago capítulo 4, do 13, diz assim, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, e toda jactância semelhante a essa é maligna. Então, quem se determina em dizer, eu vou fazer, as coisas serão desse jeito, isso é por causa da jactância, por causa do orgulho. Só o Senhor pode determinar as coisas e as coisas serem como Ele diz que serão.
O, o meu encargo nessa noite é meditarmos um pouco mais, irmãos, sobre os decretos de Deus e sobre esse que pode falar como ele falou aqui nesses versículos. Presta atenção também na sequência aí. Além dele dizer assim, como eu pensei, assim sucederá, e como eu determinei, assim se efetuará. Ele fala aqui sobre a Síria, né? Quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei. Ele está dizendo que ele fará com uma nação inimiga de Israel, e ele está dizendo que vai retirar o jugo da Síria sobre Israel, a carga vai fazer-se desviar dos ombros dele. Agora olha o 26. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra. A palavra desígnio aqui, ela significa intenção, significa plano. Então o Senhor tem um plano concernente a toda a terra, e aqui, por isso que eu estou compartilhando essa palavra, observem que no versículo 26 e 27 fala da mão do Senhor. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Amados irmãos, eu disse ontem para os irmãos, o diabo, ele pode ser parado. Os demônios, eles podem ser parados. Os espíritos malignos, eles podem ser impedidos. Os poderosos dessa terra, eles podem ser barrados. A morte, irmãos, ela pode ser interrompida. As doenças, até mesmo um câncer, pode ser interrompido. Eu e você podemos ser parados, mas agindo Deus, quem o impedirá? Uma vez que o Senhor estende a sua mão, quando diz aqui, quem pode segurar as mãos do Senhor? Quem aqui pode disputar um braço de ferro com Deus e vencer? O diabo não é invencível. Os demônios não são invencíveis. Os arrogantes dessa terra e poderosos não são invencíveis. Eu e você não somos invencíveis. O único invencível é o Senhor, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Queria considerar com os irmãos aqui, por mais de uma vez o Senhor diz assim, no versículo 24, como eu determinei, assim se efetuará. No versículo 27, porque o Senhor dos exércitos determinou, quem, pois, o invalidará? Então está falando aqui de Deus determinar, e o meu encargo é considerar com os irmãos esse tema, os decretos de Deus. O que são os decretos de Deus? Tem um irmão do passado chamado Stephen Charnock, ele é um puritano, e para ele definiu assim, os decretos de Deus são os desígnios, intenções, planos eternos de um ser infinitamente sábio que jamais age sem razão e nem decreta sem justiça. É assim que o irmão explicou o que são os decretos de Deus. João Crisóstomo, um dos pais da igreja, ele explicou os decretos de Deus dessa maneira, dizendo assim, que os decretos de Deus são decisões soberanas, pelas quais ele governa o mundo com justiça, advertindo, corrigindo e recompensando os homens segundo as suas obras.
Campbell Morgan, o príncipe dos expositores, ele disse assim, presta atenção nisso, irmãos, ele explicou dessa forma: os decretos de Deus são expressões do seu caráter santo e justo, aquilo que Deus decreta, aquilo que Deus determina, não é meramente um capricho divino, não é uma arbitrariedade divina. As coisas como Deus determina para ser não é um capricho divino, mas são expressões do seu caráter santo e justo, pelos quais ele governa soberanamente a história de modo moral, progressiva e cristocêntrica, sem destruir a liberdade moral do homem. Vamos considerar um pouco dessas coisas daqui a pouco. O irmão Otmani, ele explicou os decretos de Deus assim: os decretos de Deus são as determinações procedentes da sua vontade eterna. O que Deus determina são coisas procedentes da sua vontade eterna, pelas quais ele governa o universo por leis espirituais, sem anular a responsabilidade humana, visando a centralidade de Cristo, a manifestação de Cristo. O irmão Ni, ele dizia que os decretos de Deus procedem da vontade eterna de Deus, que foi estabelecida antes da fundação do mundo. Deus, ele tem um propósito eterno, formado antes do tempo, e tudo que acontece é por causa desse plano. E que propósito é esse, irmãos? É o que está lá em Efésios capítulo 1, que nos fala assim, ó, Efésios 1, 9 a 11, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Essa é a vontade de Deus, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo. Esse beneplácito é o bom prazer de Deus, que ele propôs em Cristo, de fazer convergir nele quem? Cristo. Esse é o prazer de Deus, fazer com que todas as coisas convirjam para Cristo. Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito, presta atenção, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, todas as coisas que estão acontecendo na minha vida, na sua vida, na história, é por causa do propósito de Deus para caminhar nessa direção, de todas as coisas convergirem para Cristo. O irmão Ni também, ele rejeitava qualquer noção de determinismo mecânico. Ele dizia, existem algumas correntes teológicas que são bem extremistas, então é importante entender isso, que Deus, ele decreta o fim, mas ele também decreta os meios, e esses meios envolvem cooperação humana. Presta atenção nisso. Deus, ele não trata o homem como uma máquina. Os seus decretos não anulam a responsabilidade humana. A soberania de Deus não elimina escolhas reais. O homem pode obedecer ou resistir, embora nunca pode frustrar o propósito final de Deus. Por exemplo, em Atos 2, 22 e 23, diz assim, irmãos, Pedro está pregando: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Olha o 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Olha isso.
Jesus o Nazareno, que realizou prodígios e sinais, ele foi entregue de acordo com o quê? Foi uma surpresa para Deus? O que aconteceu foi desígnio de Deus. Deus planejou que fosse daquele jeito. E foi de acordo com a presciência de Deus. Só que olha a continuidade. Vós o matastes. Espera lá. O que aconteceu foi desígnio e presciência de Deus? Ou foram aqueles lá que mataram a Deus? Você percebe que as duas coisas aconteceram? De um lado tem uma responsabilidade humana, mas isso não está fora do controle de Deus. A Bíblia ensina que nenhuma ave cai do céu se não for da vontade de Deus. E que todos os nossos filhos, aqueles que têm, até aqueles que não têm mais, o Senhor sabe, o Senhor conhece. O irmão Ni, ele também fazia uma distinção clara entre o que é vontade decretiva, o que Deus determinou que iria acontecer, e vontade permissiva, o que Deus permite temporariamente, mas mesmo quando o homem ou Satanás resistem, nada acontece fora do governo de Deus. E mesmo a rebelião acaba servindo ao propósito de Deus. Vamos lembrar, Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, o que são todas as coisas? Todas as coisas. Você conseguir um emprego bom, isso coopera? Isso é uma coisa. Agora, talvez você ser demitido também é uma coisa que coopera? Todas as coisas são todas as coisas. Será que até mesmo uma doença pode cooperar para o bem daqueles que amam a Deus? Amados, todas as coisas são todas as coisas. Aparecer alguém para me ajudar quando eu preciso, isso coopera. Mas e se ninguém aparecer? Isso também coopera. Tudo coopera. E tudo está debaixo do controle do Senhor. Quer ver um outro exemplo disso? Em Gênesis 50, versículo 20. Lembra quando José, ele se dirige aos seus irmãos? Gênesis 50, 20. Vós, na verdade, olha o que ele fala para os irmãos dele. Vós intentastes o mal contra mim. Falando para os irmãos. Vocês intentaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem. Para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Quem que está no controle? Os irmãos de José ou Deus? Os irmãos de José estão fazendo o que querem, mas quem está no controle é Deus. O irmão Tozer, ele explica a soberania de Deus e a responsabilidade humana, o livre-arbítrio dessa forma. Imagine, irmãos, um transatlântico que sai, sei lá, daqui do Brasil e vai para um outro país aí. Vai até a África, por exemplo. Ok? Então, imagine esse transatlântico. E daí, dentro desse navio, tem um monte de pessoas. E aí, dentro desse navio, essas pessoas estão fazendo o que querem. Mas eu pergunto, esse navio tem um destino? E esse navio vai chegar nesse destino? Os irmãos percebem, irmãos? Todos nós temos livre-arbítrio, mas nós estamos dentro da soberania de Deus. E as coisas, elas vão chegar ao destino que Deus desejou, ao destino que Deus planejou. Os decretos de Deus, eles visam a glória de Cristo. O irmão Otimani ensinava, e eu concordo com ele, que o centro dos decretos de Deus, presta atenção nisso, o centro dos decretos de Deus não é o homem, é Cristo. Tudo que Deus decretou não é tendo o homem como centro. Aquele cântico, aquele hino que nós cantamos, estão lembrados? Um homem sou, o sentido e centro do universo sou. Os irmãos lembram?
Irmãos, o homem não é o centro, Cristo é o centro. E tudo que Deus planejou é por causa dele. E para ele, é o que nós cantamos, é o que fala em Colossenses 1, que diz assim, ó, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Por que que os homens existem? É por causa dele. Por que que os anjos existem? É por causa dele. As visíveis e as invisíveis. Tudo que existe, não só o que é visível, mas o que é invisível também é por causa dele. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele. E para quem? Para o Edson? Não. Para o Léo? Tudo existe para quem? Para ele. Ah, amados irmãos, nós não podemos perder isso de vista. E achando que nós somos o centro de todas as coisas, o umbiguinho de todas as coisas, o centro é Cristo. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. O centro da igreja, o centro do universo é Cristo. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter, Vildinha, a primazia, o primeiro lugar. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. O irmão Gouveia, ele explicou os decretos de Deus dessa maneira. Os decretos de Deus são atos judiciais do seu propósito eterno, pelos quais ele determina com certeza o fim da história, governando homens e nações moralmente, sem decretar o pecado. Não tem tempo para explicar todas essas coisas, mas Deus não é responsável pelo pecado. E nem eliminar condições e responsabilidades. Gouveia, ele rejeita a ideia de decretos incondicionais absolutos, que é aplicado a todos os homens indiscriminadamente. Ele ensinava que muitos decretos são condicionais na execução, embora certos no propósito final. Olha isso aqui, irmãos, estamos quase terminando. Um decreto pode ser certo no fim e ainda assim ser condicionado no caminho. Aqui entra a responsabilidade humana. Vamos voltar lá para Isaías 14. O Senhor não estava determinando o que ele ia fazer a respeito da nação da Síria? Então o Senhor estava decretando o que ele iria fazer com a Síria. Mas olha só o que o Senhor fala em Jeremias 18. Abra lá, por favor. Jeremias 18, do 7 ao 10. Então, um decreto do Senhor pode ser condicionado no caminho. É o que a gente estava tentando entender. E vai ficar muito claro, viu, Davi? Olha Jeremias 18, do 7 ao 10. Olha o que ele fala aqui. Vou ler para os irmãos. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se, olha a condição, o Senhor determinou assim, não é que as coisas vão pegar ele de surpresa, mas ele já disse que seria assim. Se eu disser que eu vou arrancar, eu vou destruir, mas agora olha o 8, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Não foi o que aconteceu com Nínive? O Senhor não disse que traria juízo para aquele lugar, mas o que aconteceu? O rei levou a palavra de Deus a sério. E ele
primeiro se arrependeu, e ele decretou um jejum para que todo o povo também se arrependesse, fizesse jejum e se vestisse de sacos, e ordenou que ninguém comesse, nem mesmo desse comida para os animais. E quando o Senhor viu o arrependimento, o que ele fez? Ele desistiu de trazer o juízo para aquela nação. Isso foge das coisas como Deus determinou para ser? E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, ele dizer, eu vou edificar, eu vou plantar, mas se esta nação, olha o 10, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então eu me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Foi o que o Senhor quase fez com a nação de Israel, quando propôs um novo começo com Moisés. Os irmãos estão lembrados disso? Mas o que Moisés fez também? Ele intercedeu. O Senhor falou, ó o seu povo. Ele devolveu para Deus, ó Deus, não é o meu povo não, é o seu povo. Então tem condição. Olha a outra condição, Deus decreta algo a respeito da salvação, mas existe uma responsabilidade humana quando o assunto é o Evangelho. Nesse livro, O Conhecimento do Santo, é um livro que eu ganhei de um irmão aqui. Que Deus abençoe esse irmão. O irmão Tozer, ele fala assim, sobre os decretos do Senhor em relação à salvação. Certas coisas foram decretadas pela livre determinação de Deus, e uma delas é a lei das escolhas e consequências. Deus decretou que todos os que livremente se entregassem a seu Filho Jesus Cristo em obediência de fé, receberiam vida eterna, tornando-se filhos de Deus. E ele também decretou que os que amassem as trevas e sustentassem a rebelião contra a elevada autoridade dos céus, permaneceriam em afastamento espiritual e, por fim, sofreriam a morte eterna. Reduzindo a questão a termos individuais, chegamos a algumas conclusões vitais, assim como altamente pessoais. No conflito moral ao nosso redor, quem estiver do lado de Deus, escolheu o lado vencedor e não poderá ser derrotado. E quem quer que esteja do lado oposto, estará do lado perdedor e não poderá vencer. Não há aqui espaço para acaso ou probabilidades. Há liberdade para se escolher um lado, mas não para negociar os resultados da escolha feita. Tem uma arca, você pode estar dentro ou pode estar fora, mas o resultado você não pode escolher. Existe um resultado para quem quer ficar dentro da arca. E existe uma consequência para quem quer ficar de fora da arca. Há liberdade para se escolher um lado, mas não para negociar os resultados da escolha feita. Pela misericórdia de Deus, podemos nos arrepender de uma escolha errada e alterar as consequências fazendo uma nova escolha, desta vez correta. Não tem como ir além disso. Toda a questão das escolhas morais gira em torno de Jesus Cristo. Cristo disse claramente, aquele que não é comigo é contra mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A mensagem do Evangelho incorpora 3 elementos distintos: um anúncio, um mandamento e um chamado. Ele anuncia as boas novas da redenção pela misericórdia, ele ordena que todos os homens se arrependam e o chama a render-se aos termos da graça mediante a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Todos devemos escolher se obedeceremos ao Evangelho ou se lhe daremos as costas em descrença, rejeitando a sua autoridade. A nossa escolha
é pessoal. Eu não posso escolher pela Giovana. A Catiúcia não pode escolher pelo Paulo. O Márcio não pode escolher pela Tuca. É pessoal. Mas as consequências da escolha já foram determinadas pela soberana vontade de Deus, contra a qual não existe apelação possível. E para encerrar, irmãos, um último exemplo de como Deus decreta coisas e às vezes colocando condições, o reino. Vou ver, ele coloca as coisas dessa forma. O reino, ele está decretado para Cristo. O reino é de Cristo e o reino está decretado para Cristo. Mas a nossa participação no reino é condicionada à nossa fidelidade. Cristo vai reinar, isso é certo, irmãos? Eu e você vamos reinar com Cristo? Olha, isso depende. Isso. Que Cristo vai reinar, é certo. Agora, se eu e você vamos reinar com Cristo, isso depende. E depende do quê? Da nossa fidelidade. Mateus 25, naquela parábola dos talentos, o Senhor diz para o servo fiel algo que eu anseio ouvir. E eu creio que todos aqui também querem ouvir. Para o servo fiel, o Senhor vai dizer: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Olha o que o Senhor fala: foste fiel. O que está sendo levado em consideração aqui é a fidelidade. 2 Timóteo 2,12, olha o que diz lá. Se, olha o se de novo, se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, olha o perigo. Ele, por sua vez, o que acontecerá? Nos negará. Amados irmãos, o fim está determinado. O meio também. Agora existe a nossa parte, a nossa responsabilidade. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a escolher bem. Amém, amados irmãos? Senhor, graças nós te damos uma vez mais pela tua palavra e pelo seu maravilhoso ser. Nós não somos capazes de afirmar que amanhã faremos isso ou aquilo, mas certamente poderemos dizer que se o Senhor quiser, amanhã acordaremos, amanhã trabalharemos, amanhã estaremos com a nossa família, amanhã te buscaremos e te serviremos. Essa é a nossa vontade. Nos dobramos a ti, porque sabemos que o Senhor é aquele que é infinitamente mais sábio do que todos nós. O Senhor é santo. O Senhor é o único ser totalmente livre. O Senhor é aquele que é o Todo-Poderoso. O Senhor também é aquele que é onisciente e que sabe todas as coisas. Antes que as palavras nos cheguem à boca, antes até mesmo que eu escolha a próxima palavra da minha oração, o Senhor já sabe de todas elas. O Senhor é aquele que nos conhecia, antes ainda que nós estivéssemos no ventre da nossa mãe. De forma assombrosa, tudo o Senhor criou.
E aleluia, que o centro, o alvo de tudo isso é o Senhor mesmo. O universo existe por causa da sua vontade. A igreja existe por causa da sua vontade. Tudo existe, tudo que existe nos céus e na terra. Os anjos, nós, principados e potestades, tudo existe por causa da sua vontade e para a sua glória. Ah, Senhor, não nos deixe perder isso de vista. Não nos deixa esquecer o seu propósito eterno, nos ocupando demais com as coisas dessa vida, olhando perdidos para diferentes direções, ocupados demais com isso e aquilo, distraídos demais por isso e por aquilo, entregando o nosso coração para isso ou para aquilo. Ganha, Senhor, o meu coração. Ganha, Senhor, o coração de nós todos. Senhor, renova a nossa visão celestial, para que, como Paulo, não sejamos desobedientes. Queremos nos colocar diante dos seus decretos, Senhor, na sua presença, com temor e tremor, sabendo que não podemos negociar com o Senhor, sabendo que as coisas são como o Senhor determinou, que as coisas são de acordo com a sua vontade e não de acordo com a nossa. Leve embora, Senhor, toda jactância enganosa do nosso coração, para que nós possamos nos colocar diante do Senhor, um santo temor, tremor e reverência. Que o Teu Espírito possa produzir essas coisas em nós e que não seja um teatro, que não seja uma performance, que não seja um fogo de palha. Que o Evangelho possa de fato mudar as nossas vidas, Senhor. Que as coisas que o Senhor tem nos revelado possam de fato mudar as nossas vidas. Que as coisas que a Sua palavra nos revelam possam de fato mudar as nossas vidas, Senhor. Senhor, eu creio que ainda existem muitas coisas no nosso viver que não condizem com os Seus ensinamentos, que não condizem com o Seu caráter santo. Muda todas essas coisas em nós. Muda todas essas coisas nas nossas vidas que não são compatíveis contigo, que não são compatíveis com aquilo que o Senhor ensinou. Que o seu propósito eterno possa se cumprir na minha vida. Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.